Queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Muito obrigado por ter seguido os nossos vídeos até aqui. No último vídeo gravado, eu usei uma força de expressão assim um tanto pesada. E quero dizer a meus irmãos que se alguém achou pesada demais, me desculpe. É porque tem coisas que a gente vê e a gente fica tão revoltado que às vezes a gente sai um pouco dos limites e até extrapola um pouco, então, nas palavras. Mas aqueles que se sentirem ofendidos com o que eu disse, aqui fica o meu pedido de desculpas. E o assunto de hoje, irmãos, eu quero iniciar lendo aqui um texto na Bíblia que se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 2 a 4, que diz assim: que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for, corrija, repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja a todo tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Ao verso 3. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem. Ou melhor, mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. O que eu disse, né? Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Está vendo aqui, irmãos? Pessoas que procuram pregadores que querem que digam apenas aquilo que elas querem ouvir, mas não a verdade, não a sã doutrina. Eu li aqui na Bíblia Viva. Na outra tradução diz, não suportarão a sã doutrina. Aqui Paulo falou, na época dele, para um tempo futuro. Ele diz, pois haverá tempo. Está falando com a igreja, claro. Está falando com as pessoas do mundo. Eu sei que o assunto que nós vamos abordar aqui é um assunto que não vai agradar a muitas pessoas, mas a verdade precisa ser dita. E a questão do vestuário. Ô, irmãos, está uma lástima. Nesse vídeo eu vou ler mais aqui nos livros para os irmãos não acharem que eu estou falando aqui as minhas próprias palavras. No livro Crede em Seus Profetas, disse que, vamos ler aqui o que está realmente no livro. Devemos andar aqui pelas ruas de nossa cidade da mesma maneira que esperamos andar nas ruas da Nova Jerusalém. Está em Crede de Seus Profetas, na página 216. E lá é um capítulo extenso falando sobre o vestuário. O livro Orientação das Crianças, na página 413, diz: julgamos o caráter de uma pessoa pelo estilo de vestuário que usa. Isso aqui é muito sério. Eu leio aqui no Testemunhos Seletos, no volume 1,
na página, deixa eu ver aqui, 594. Sim. Eu vou ler bastante aqui nesse livro. Irmão, mas por favor, eu aconselho a vocês, leiam os livros, porque aí vocês vão ver que, na realidade, há muitas coisas que a gente acha normal, que é correto, que não tem problema, mas que na realidade tem. Aqui, Testemunho Chalep, volume 1, na página 594, diz assim: especialmente as esposas de nossos ministros devem ser cuidadosas em não se afastar dos claros ensinos da Bíblia em questão de vestuário. Muitos consideram essas recomendações como demasiado antiquadas, antiquadas para merecer atenção. Olha, aqui falou das esposas do ministro, mas eu citei num dos vídeos anteriores aqui que minha esposa foi conversar, minha filha foi conversar com o ministro sobre a roupa que a esposa dele estava usando, e ele disse que minha filha que estava atrasada, que ela tinha que se modernizar. Agora veja só. Então, a começar pela liderança da igreja, numa das cidades aqui perto, uma igreja que Deus me deu o privilégio de fundar, um dos nossos ministros foi comprar remédio em uma farmácia e lá tinha alguns dos crentes de uma outra denominação. Depois, eles perguntaram, quem é aquele homem? Perguntaram para um dos nossos irmãos que é ancião de igreja. Aquele é o pastor da sua igreja? A irmã disse, é. Uai, pastor andando na rua de bermuda? E a camisa, eu não sei camisa, o irmão não falou camisa, mas as pessoas de outras igrejas que não têm a verdade questionou essa prática de um pastor da nossa igreja. E das mulheres nem se fala tanto, tem falado. Agora imaginem bem. Aí o irmão falou, senhor pastor, essa cidadezinha aqui é pequena, você sabe o povo como é que é. Então, o senhor foi na farmácia e vestido de bermuda e coisa e tal, comprou um remédio lá e coisa e tal. Mas eles questionaram a questão da sua vestimenta como um pastor. Aí o irmão falou comigo, ó, irmão Rocha, eu até arrependi de ter conversado com isso com o pastor. Então, a coisa está feia. Gente, seja lá o que for, a gente deve não somente no trajar, em todos os pontos, né, mostrar coerência com a nossa fé. Se esse procedimento está trazendo descrédito a nós como povo de Deus e a verdade que pregamos, o que custa melhorar, o que custa deixar? Às vezes a pessoa acha que não tem problema, mas o Espírito de Profecia aqui fala que nossas vestes são pregadores vivos, quer de homens, quer de mulheres. Então pega o livro aqui e leia. E diz aqui mais, muitos se vestem como o mundo. Olha, muitos, aqui diz, não é muitos se vestem como o mundo, a fim de exercer influência sobre os incrédulos. Nisso, porém, cometem o lamentável erro. Caso eles queiram ter influência real e salvadora, vivam segundo sua profissão de fé. Mostrem a fé pelas obras.
as palavras, o vestuário, as ações devem falar em favor de Deus. E as pessoas lá fora questionam, dizendo o seguinte, agora estou na página 595, esse povo veste em si mesmo como nós. Não pode realmente crer o que professam. Afinal, devem estar enganados. Ô, irmãos, que tristeza. Isso é o povo do mundo, falando contra nós que conhecemos a verdade. Infelizmente, às vezes conhecemos, mas não vivemos essa verdade. Então, nossas palavras, ações, vestidos, são pregadores vivos, diários, juntando com Cristo, espalhando. Bem, irmãos, Simônios Seletos, volume 1, página 596. E lemos aqui passar agora para a página 600. Há algum tempo a gente viu aqui nas ruas da nossa cidade uma pessoa da igreja, não sei se já disse isso em outro vídeo, vestido uma bermudinha tão curta, tão colada, e uma blusazinha tão colada e curta. No supermercado fazendo compra. Aí vem a culpa de novo sobre os dirigentes. Olha, há que fala que as nossas normas são demasiado frouxas e deixam as pessoas à vontade. Não proíbem. E lemos aqui. A irmã White diz aqui o seguinte: não me tenho esquivado de declarar todo o conselho de Deus. Preciso estar limpa do sangue de todos. O exercer a mundanidade, o orgulho quase universal império. Não é desculpa para um cristão fazer o que os outros fazem. E disse Deus: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Está em Êxodo 23, 2. Mas justamente o que as pessoas estão fazendo, seguindo a multidão. E foi-me mostrado que a principal causa da vossa apostasia é o amor que temos ao vestuário. Isso leva à negligência de sérias responsabilidades. A moda está deteriorando o intelecto e carcomendo a espiritualidade do nosso povo. A obediência à moda está penetrando em nossas igrejas adventistas do sétimo dia e fazendo mais que qualquer outro poder para separar nosso povo de Deus. Foi-me mostrado que as regras de nossa igreja são muito deficientes. Todas as manifestações de orgulho no vestuário, proibidas na palavra de Deus, devem ser motivo suficiente para disciplina. Está vendo aqui? Motivo suficiente para disciplina. Vai lá, conversa, ô minha irmã, ô meu irmão. Não é só as mulheres, não. Essa maneira de você vestir não fica bem. Está incoerente com a nossa fé, a verdade que conhecemos. Converse com a pessoa. Ore com a pessoa. Aconselhe a pessoa. E se tudo a pessoa continuar, que disse que é motivo para a disciplina. E disse mais:
Todas as manifestações de orgulho no vestuário. Li isso aqui. Há sobre nós, ainda página 600. Os irmãos me desculpem porque, né, a gente não teve assim muita leitura, né? Às vezes um pouco embaralho, né? Disse aqui, há sobre nós, como um povo, um terrível pecado, temos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com nossa fé. Cumpre erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra a sedução da moda, a menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Cuidem dessa parte. Doem quem doer. Tenha paciência, ore com a pessoa. Mas aqui disse, né? Há sobre nós um terrível pecado de permitir que as pessoas vistam a maneira que queiram, né? E que nós devemos tomar uma posição. E a menos que façamos isso, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Aqui é o espírito de profecia que está falando. Ora, eu passo agora aqui. No Mensagens Escolhidas, aqui, ó, tem ele aqui, trouxe com ele aqui, Mensagens Escolhidas, como também no livro Credo de Seus Profetas, fala a comprimento das saias ou vestido que as irmãs devem usar. A gente vê as pessoas indo para a igreja, né, com praticamente mini saia, ou quantas mini saias eu já vi? E teve igrejas que eu estava, né, de frente com algumas irmãs e que eu fiquei muito incomodado com a situação que estava lá. Olha, o Espírito de Profecia dá os conselhos, até o cumprimento das saias está lá. Então foi apresentado 3, né, cumprimentos. Um varrendo o chão, a mão, aí foi desaprovado. Um outro, acima do joelho, também foi desaprovado. Agora veio uma abaixo dos joelhos, parece que já disse isso num outro vídeo. Abaixo do joelho, 3 ou 4 polegadas abaixo dos joelhos para jovens, para as moças. E para as senhoras casadas, até na parte grossa da perna. O comprimento está aqui, ó. Até o comprimento. De maneiras que a senhora ou a jovem, né, ela senta, mesmo que estiver na frente de uma pessoa do sexo masculino, ela sentir confortável, não sentir incomodada, que está toda hora puxando o vestido ou puxando a saia. Isso é inconcebível. Até o comprimento foi ensinado sobre o comprimento e a maneira correta, certa do povo de Deus trajado. Sempre eu vejo as pessoas cismando na igreja com uma roupa decote muito grande, né? Outra hora vestido sem manga. Outra hora sem manga. Ora, isso é incoerência com a nossa fé. E dentro da igreja, imagina, irmãos, eu sempre digo que o cristão, ele deve ser mais cristão lá fora do que dentro da igreja. Ele tem que ser cristão mais lá fora. E alguns, né, não todos infelizmente, né, preocupam com uma aparência mais ou menos lá dentro da igreja. Lá fora é outra coisa. Mas não é isso que Deus pede de nós, não. De maneira alguma. Aqui eu leio, tocar num outro assunto ainda mais polêmico.
aqui. No livro Mensagem Escolhida, no volume 2, eu na página 477. Ainda, diz ela aqui, outra moda de vestuário que é adotado por uma classe de pessoas, chama reformador no vestuário, imita o sexo oposto o mais possível. Ó. Claro que eu vou falar na calça comprida, claro, porque é o que está aqui. Eu não vou deixar de ler aqui para agradar quem quer que seja. Porque está escrito aqui, ó. E usam casquete, calça, colete, casaco e botas, sendo esta a peça mais sensata do traje, os quais adotam e defendem esta moda. Confusão será o resultado. Olha, irmãos, nessa moda de vestuário foi invertida a ordem de Deus, é desrespeitada suas direções especiais. E ela cita Deuteronômio 22, verso 5. Os irmãos sabem que está lá. E alguns pastores têm a coragem de falar que aquilo foi dado só para aquela época. Cuidado! Aos advogadores dos vestidos curtos, das calças compridas e das modas e das pinturas, etc. Há esses advogados. E muitas vezes ocupam púlpitos. E eles são muitos. Eles são muitos. Olha, irmão. Eu leio. Aqui agora eu virei a página. Designava Deus que houvesse clara distinção entre o vestuário de homem e da mulher. Eu vou concordar. Assim, mas Deus não fala em calça comprida. Eu falei, eu concordo com você. E aqui não fala. Mas, tem um mas, né? Como? Aqui. No nosso Brasil, o traje de homem é calça e da mulher é saia, aí é que entra sim a calça. Porque aqui, no nosso Brasil, na nossa cultura, traje de homem é calça e de mulher é saia e vestido. E acabou a história. E não vem querer remendar as coisas aqui, porque aqui não abona esse tipo de procedimento. E vamos lembrar, eu já disse isso, isto aqui ou é de Deus ou é do diabo? Como Deus não faz nada de parceria com Satanás, é isso, por isso que eu disse isso, né? Eu creio que isso é de Deus. Isso aqui é de Deus. E devemos seguir. Designava a Deus que houvesse clara distinção entre o vestuário do homem e da mulher. Considerou a questão de bastante importância para dar dietas explícitas, para direções explícitas a esse respeito. Irmãos, presta atenção, vou dizer aqui. Aqui, nosso Brasil, aqui. Se você vê duas pessoas de costas, numa distância pelo menos assim, quem sabe, uns 8 metros, 10 metros, do jeito que as mulheres estão vestidas como os homens, você pode aprender a diferenciar, sabe por quê? Talvez pelo corpo, mas muitas vezes pelo cabelo e pela roupa você não tem condição de discernir
qual é homem e qual é mulher. Acho que muitas pessoas de bom senso vão concordar comigo. Você encontra, né, pessoas, né, da nossa igreja, da nossa fé, andando na rua, você não sabe quem é quem. Eu lembro. Eu era adolescente ainda, eu lembro. As roupas das mulheres do mundo, eu não estou falando da igreja não, hein? Do mundo. Era cerca de um palmo abaixo dos joelhos. As pessoas do mundo. Calça ninguém vestia, não tinha se usa aqui no Brasil. Mas o povo adotou, do mundo adotou a moda, e a igreja, parte da igreja foi junto. Ainda bem que existe, nem tudo está perdido. Ainda bem que Deus tem na sua igreja hoje jovens, moças, senhoras que não se dobraram o joelho diante do Baal da moda. E essas merecem nossos parabéns. E voltando, as pessoas falam, mas não tem problema, e etc, etc. Né? Mas, irmãos, mais uma coisa me chama a atenção aqui. Quando fala lá em Deuteronômio 22, verso 5, que quem faz tais coisas é abominação, as pessoas consideram isso como nada. Mas, se você ler Deuteronômio capítulo 18, sobre as práticas dos pagãos, que fazia toda coisa aborrecível a Deus. Feitiçaria, macumbaria, oferecia os filhos deles a Moloque, e uma série de coisas. Lá fala assim também, né, que as pessoas com essas coisas é abominação ao Senhor. Por que que a abominação só vale lá e para cá nas vestes não vale? Me responda essa pergunta. Porque a mesma palavra que está aqui é a que está lá. E algumas chegam a vestir umas calças tão apertadas que a gente vê o contorno, as linhas do corpo todo certinho. E o pior, a direção não toma uma decisão. A direção não toma uma decisão. E muitas vezes as pessoas vão à igreja com a roupa mas tão apertada, que até para ajoelhar, para subir isso tem dificuldade, porque a roupa está muito apertada demais. Principalmente as mulheres. E aqui, eu li, né? Há um grande pecado sobre nós em permitir que as pessoas da nossa igreja vistam da maneira que quiserem. E a menos que tomemos uma decisão para resolver o problema, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas, ou já estão desmoralizadas. Então, a palavra dessas pessoas e de uns pregadores, e até maridos e pais que permitem isso, também fica sem peso. Vai pregar para uma pessoa entrando, ela não tem peso, a pessoa não converte. E conforme eu disse, alguém, mas tem nação que é realmente, a roupa é semelhante, e eu concordo, né? Você vai na Escócia, lá a roupa é tudo mais ou menos, mas você vai ver lá uma clara distinção no modelo da roupa, que até de Escócia você sabe quem é o homem e quem é a mulher. E conforme eu disse, né? Os advogados do mundanismo estão aí. Mas a irmã White diz o seguinte, eu concordo,
sei se eu já citei isso num outro vídeo, mas vou citar de novo. Um assim diz o Senhor não deve ser colocado de lado por um assim diz a igreja, ou um assim diz o Estado, ou um assim diz o pastor. E eu creio que isso aqui é assim diz o Senhor. Até o próximo vídeo.